Olá, o Gente.com recebe hoje uma profissional brilhante. Quando o assunto é direito do consumidor, ela tem a resposta de pronto e não se intimida diante de grandes empresas ou de fornecedores. A advogada e professora Cláudia Silvano ajudou em 22 anos a consolidar o trabalho respeitado que o Procon desenvolve em Curitiba. Mas antes disso, enfrentou também preconceitos, teve que estudar muito e conciliar o trabalho com momentos difíceis na vida familiar. Cláudia, prazer receber você aqui e falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Obrigada, Mira. Prazer é meu, né? Poder vir falar um pouquinho da Bom, minha vida. essa voz mansa aí que a gente está ouvindo agora, gente, muda completamente quando envolve alguma questão de desrespeito ao consumidor. Aí eu já começo te perguntando aí, de cara, é fachada ou você é uma pessoa ali, ó, dura na queda? Eu sou dura na queda em determinadas situações. Em outras situações, nem tanto, né? Eu acho que o trabalho faz com que eu precise ter essa forma de me comportar, mas acho que é algo que acabou naturalmente se incorporando à minha vida. Então, eu choro muito quando eu tenho que chorar. Ah, é? Mas até quando não tenho que chorar, eu choro também. Mas, no mais, Mas já brigou muito, Cláudio? Por exemplo, quando eu falei ali, grandes empresas, fornecedores, porque você enfrenta todo tipo de demanda, eu comentei há 22 anos, quer dizer, já é uma vida inteira lidando com isso. E você é, sim, responsável por todo esse trabalho de direito do consumidor aqui no nosso estado, enfim, que foi a base aqui em Curitiba. Olha, eu acho que eu cresci junto com o Procon aqui. Exatamente. Então foi uma coisa bem bacana, assim, eu me sinto... falar de Procon, Mira, você sabe que é falar da minha vida, né? O Procon não é só o meu trabalho. A gente associa logo. Falou de direito do consumidor, lembra da Cláudia Silvano. Eu acho que o Procon, para mim, é uma história de amor. É uma história de amor, assim, que é uma... Meu Deus, acho que é a maior história de amor na minha vida. Meu maior amor é o Procon, né? E eu fui para o Procon, assim, muito nova, não tinha experiência com nada, fui por um acaso para o Procon. Eu fui montar um treinamento, eu trabalhava num outro local, fui montar um treinamento e a pessoa que coordenava o Procon na época me convidou para trabalhar lá e desde então lá estou. Então eu passei por todos os setores do Procon. Mas assim, eu digo que eu cresci junto com o Procon. Porque antes não havia no Brasil toda essa questão do respeito aos direitos do consumidor. Quer dizer, as coisas mudaram muito e muito rápido, né? Se nós olharmos alguns anos atrás. Ah, sem dúvida. A defesa do consumidor ela evoluiu muito, né, nesses últimos 20 anos. Não ainda na medida em que deveria ter evoluído. Quer dizer, o fornecedor ainda precisa evoluir muito em termos de respeito do consumidor, né? Nós precisamos caminhar muito, mas sem dúvida, hoje nós somos melhores do que ontem, mas ainda temos que melhorar amanhã. Então, acho que essa é a regra em se falando em direito do consumidor, em defesa do consumidor nesse país. E o que tira a paciência? Porque as empresas vão, argumentam, às vezes negam, enfim, repetem o mesmo erro infinitas vezes. Você tem lá as empresas campeãs de reclamação, inclusive pode até citar aqui para a gente, quem pisa na bola com mais frequência, insistindo nos mesmos erros. Telefonia e banco. O que tira a paciência é a incompetência, é a falta de boa vontade. A gente tem uma frase no Procon que diz, essa empresa dá tiro no pé, dá tiro na cara dela mesma. Porque sabe que vai dar problema, né? Porque sabe que vai dar problema. Quer dizer, coloca a gente despreparada para atender o consumidor. Às vezes as questões são tão absurdamente fáceis de resolver. E é um consumidor que ele já passou por serviço de atendimento ao cliente, ele já foi no estabelecimento, a empresa torna a vida do consumidor um verdadeiro inferno. Ou seja, quando o consumidor chega até um órgão de defesa do consumidor, chega até o Procon, ele já está no limite do limite do limite. Isso dá raiva. Já tentou, né, Cláudia? Ninguém vai por desaforo, né? Já tentou muito antes, não é fato? Não, 90% das pessoas que procuram os Procons, isso é dado, já foi pesquisado, já procuraram a empresa antes. Então não é possível, isso dá raiva, isso tira a paciência. Por exemplo, até quando que as empresas vão insistir no atendimento por telefone que não funciona? Serviço de atendimento ao consumidor, que você só se irrita e fica com raiva da empresa. Isso é quase generalizado. É generalizado, por quê? Porque não há, quer dizer, criam-se estruturas grandes, porque não são estruturas pequenas, atendimento ao cliente, normalmente não é uma estrutura pequena, é uma estrutura grande. É atendimento ao cliente, mas não resolve, não resolve, é perfumaria dentro da empresa. Bota a gente despreparada, paga mal, aquilo que se extrai do serviço de atendimento ao cliente não muda os processos na ponta,
Ou seja, a empresa, em algumas situações, ela até resolve os problemas, mas continua criando. Ela é boa para resolver e ótima para criar problema. Ou seja, se torna algo que não vai ser resolvido nunca, né? Então, mas o que a gente observa muito também é que esse funcionário, porque de fato é um funcionário que ele não tem autonomia para ir além daquilo que ele foi treinado ali para dar como resposta padrão. E às vezes ele dá, esse funcionário que está do outro lado da linha, que nem é funcionário, são prestadoras de serviço, né, que atendem essas empresas, ele responde a você exatamente o que já está escrito ali no sistema, já está na tela. Se você acessar pela internet, você vai ter a mesma resposta. Quer dizer, se você está ligando e você espera alguns minutos para ser atendida, é porque você quer além, não é, Cláudia? Sim, é que nós temos, infelizmente, Miriam, nós vivemos na cultura da litigância, na cultura da judicialização, quer dizer, as coisas não se resolvem no momento que deveriam ser resolvidas. E o momento para resolver o problema é o momento que o consumidor procura diretamente a empresa. Nós temos uma mudança nisso, é uma mudança pequena, embora significativa, ainda é pequena. E é nesse sentido que os órgãos de defesa do consumidor estão trabalhando, né? Para mostrar para a empresa, para mostrar que, enfim, para o mercado de consumo, que é muito melhor resolver o problema no momento em que o consumidor procura diretamente a empresa. Tem algum caso, alguma empresa que você já chegou de fato a ficar irritada, a perder a paciência? Aí você se coloca no lugar do consumidor, mas não é possível isso. Mira fica irritada todo dia. Empresa. Por isso que eu perguntei aquilo logo de início, mas enfim, a gente coisa conhece. De ficar irritada é todo dia, mas sempre tem uma situação em que eu ligo para a empresa e falo, olha, vocês resolvem isso agora, mas aí Bem assim, isso ah. eu já estou em cima da cadeira, já estou assim alterada, porque eu vejo que o consumidor, ele está ali, ele precisa de uma solução, e essa solução não vem, ou pelo menos não vem da forma como deveria vir, e normalmente são questões simples, questões fáceis de resolver, e as empresas não resolvem. E o consumidor folgado? Porque o consumidor também, às vezes, exagera, não, Cláudia? Olha, na nossa Ou é experiência, menos? mas assim, é infinitamente menor o número de consumidores que eventualmente querem tirar a vantagem. Por exemplo, um problema nosso do consumidor. Falo nosso porque, de um modo geral, meu também. Problema de consumidor que não lê contrato, depois não. quer ter direito a coisas que não tinha, não é? Pois é. Isso é um problema sério. Eu me sinto pouco à vontade de falar disso, sabe? Porque eu vejo que o consumidor, essa coisa de não ler contrato, de não buscar os seus direitos, isso é uma questão cultural, quer dizer, isso não muda isso. Não dá para atribuir essa responsabilidade ao consumidor. É claro, nós deveríamos ser mais responsáveis, buscar os nossos direitos. Nós reclamamos muito informalmente, formalmente é difícil o consumidor reclamar, né? Mas nós temos que entender também que o consumidor ele está tendo acesso ao consumo agora. Quer dizer, nós temos uma nova classe, enfim, um novo grupo de consumidores, vamos dizer assim, é melhor, que agora está tendo acesso ao consumo. Mas tem acesso ao consumo, só que não tem acesso à qualidade, não tem acesso à pós-venda, não tem acesso a um atendimento decente, né? Então, falta muito para o consumidor ainda se sentir tranquilo nesse mercado, né? Quer dizer, precisa se avançar muito. Então é difícil responsabilizar o consumidor. Entendi. A gente tem que formar ainda esse perfil, né, do consumidor consciente, quer dizer, está em processo. Né? Exatamente. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto conversando um pouco mais com você sobre a vida da Cláudia, ela que também é uma professora de êxito, mas enfim, como ela chegou até aqui, ela que hoje é coordenadora do PROCON. Até já.
Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com a coordenadora do PROCON, Cláudia Silvano. Há pouco você comentava, Cláudia, que às vezes perde a paciência, literalmente sobe na mesa. E aí eu quero te perguntar, porque é uma mulher, você é uma advogada, você não tem o perfil do advogado padrão, não é verdade? Sim. Então, como é que as pessoas que estão do outro lado lidam com tudo isso? Olha, as pessoas dificilmente verbalizam qualquer situação. Eu vejo que eventualmente... Mas você percebe nos olhares, sim. como é que é? Quando? Deve me achar estranha, né? Você é toda tatuada, se veste de uma forma não convencional para aquele que, enfim... Mas eu acho que a gente vai acabando... Enfim, se acaba construindo respeito pela fala, pela forma como eu me comporto, independentemente do que as pessoas enxergam quando me veem num primeiro momento. Assim, coisas engraçadas, outro dia eu conheci um pessoal de Brasília e tal, e que trabalha na Senacom, e a gente não se conhecia pessoalmente, só por telefone. E eu vi que é assim, se tivesse, por exemplo, lá 10 pessoas, a última pessoa que eles iam achar que era coordenadora do PROCON. Óbvio, mas isso é uma coisa, eu lido bem com isso, viu, Mira? Não é um problema para mim. Não, sem dúvida que não. Você nunca demonstrou isso. Mas até, por exemplo, tá? Você com o cabelo todo loirinho, ela tá sempre com uma blusa xadrez, uma calça estampada, de chinelo, enfim. É uma super advogada. Porque você pode até negar, mas enfim. E uma professora maravilhosa, porque eu já fui a sua aluna. Quer dizer, isso também no curso, né, Cláudia? Porque o curso de Direito é a formalidade personificada ali. Eu acho que sim. Eu vejo que, claro, de novo, né? Sempre há, no primeiro contato há um estranhamento. Mas depois esse estranhamento vai se dissipando, e, em regra, meus alunos acabam se tornando meus amigos, e as relações são muito legais, assim, são muito, muito bacanas. A gente tem que superar isso, né? Pô, nós somos do direito. Nós falamos de direitos. Como é que eu vou deixar que os preconceitos se sobreponham a isso? Não dá. Então, a gente tem que quebrar eventualmente até brinco com eles. Falo, pessoal, eu sou estranha mesmo, não liguem. Vamos... Assim, até para quebrar o gelo e não ficar aquela coisa. Eu ando de pijama, eles dizem que eu ando de pijama, as roupas parecem pijama. Então, beleza, parecem pijama. Tem coisa mais confortável que pijama? Não então, tem. Então, pronto, dá tudo certo. E aqui a gente constrói a nossa convivência. Acaba sendo assim. Cláudia, e você, com todo esse trabalho seu do PROCON, que é um trabalho, digamos assim, lidando com leis, lidando com falhas das pessoas, mas ao mesmo tempo você é uma pessoa muito sensível e você demonstrou isso por toda a dedicação que você teve à sua mãe, a história familiar que você viveu, não é mesmo? Quer dizer, quem te olha talvez não imagina a Cláudia que está aí por trás, né? Provável, esse assunto é sempre complicado, né? Você eu vou sabe tocar disso. rapidinho nele, a gente já tocar, sai. Mira, pode mas tocar. É porque é para a gente conhecer você, porque muita gente conhece você da televisão, você está o tempo todo dando entrevistas e tal, e não imagina a pessoa que está aí, sabe? A história de vida que você tem. Eu acho que a minha história de vida, assim, é antes da doença da minha mãe e depois da doença, durante a doença da minha mãe e depois, enfim, faz 2 anos que minha mãe faleceu, faz pouco tempo e tal. É muito difícil, né? Você sabe, você me conhece há algum tempo e tal. Viver com doença é muito, muito, muito estressante. O trabalho no PROCON não chega nem aos pés do que foi a doença da minha mãe. Minha mãe, ela já tinha um problema de saúde sério, ela tinha glaucoma, não enxergava, sei lá, 10%, mas com os seus 10% ela fazia tudo. Depois da doença, ela ficou completamente incapacitada, faleceu assim. As dores que eu tenho por isso, por exemplo, no final ela não me reconhecia. E era você e ela, né? Sim, mas mesmo não me reconhecendo, ela não dizia, eu não te conheço. Eu dizia, mãe, quem sou eu? Dela ficava pensando, você é minha amiguinha, ou seja, tinha carinho até nesse momento, né? Isso é difícil, Mira, o resto... Não, mas e mesmo com tudo isso, quer dizer, você não parou o trabalho, você continuou tocando a vida inteira, né? Olha, eu posso te dizer que o trabalho, que o PROCON... Te sustentou.
Não, sem dúvida, sem essa questão da Não, a sobrevivência, vida óbvio, emocional, eu tô foi a minha, dizendo, eu foi o seu mantive suporte. a minha sanidade mental por causa do Procon e dos outros, da aula, o contato com o aluno e tal. Isso que me manteve, não, peraí, eu tenho que cuidar da minha mãe, mas eu tenho trabalho, então o que me manteve no rumo, enfim, porque tem momentos que são desesperadores, né? Eu sozinha, uma responsabilidade de se tá bem, comeu, tá com dor, gente para cuidar, é super complicado, né? Não, foi um inferno, porque foi muito, 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 muito complicado. O que me manteve, assim, com o mínimo de clareza, Serenidade, enfim, serenidade, foi o trabalho. Que bacana. Cláudia, e você também vem de uma época em que os relacionamentos homoafetivos eles não eram tão comuns, mas você também sempre enfrentou isso, enfim, isso é uma questão hoje tranquila para você lidar? Você acha que as pessoas já lidam com mais facilidade? Para você eu sei que é. Quem está no teu entorno, os seus subordinados, a sua equipe? Olha, onde eu vou, eu não levo nenhuma bandeira. Sim, porque Né? eu Mas se alguém sei. me perguntar, eu respondo. Aconteceu uma coisa engraçada, que uma aluna chegou para mim e disse, professora, posso fazer uma pergunta? Quando vem com esse papo de posso fazer uma pergunta, Você já que sabe é o que bomba, é. né? Falei, diga lá. Dela, daí a gente brinca muito, um professor com o outro lá no curso e tal. Dela, seu marido não tem ciúme de você? Daí eu falei assim, meu marido? Eu falei, mas de onde que ela tirou que eu tenho um marido, né? E ficou aquela coisa, ficou engraçado, mas enfim... não tenho problema com isso, não. Será que ela estava jogando verde ou ela realmente Você fala, achava? professora, você tem um marido ou tem uma companheira? Eu tenho uma companheira. Pronto. Resolve o problema na hora. Assim, onde eu vou, todo mundo sabe da minha companheira, no Procon, em qualquer lugar. Isso não é um problema para mim. Nunca foi. Nunca foi, né? Cláudia, com relação ao PROCON, então, voltando a falar agora, porque você que está todo dia nesse turbilhão, eu imagino que você tenha desejo de resolver muito mais as questões, que elas sejam mais rápidas, que ninguém fique em fila de espera, tudo isso. Só que a gente lida com uma realidade, com uma estrutura, e é com ela que você está conseguindo ali driblar e resolver muita coisa. O que você acha que precisa melhorar? Bom, vamos lá, vamos considerar aqui o Paraná e Curitiba. A primeira coisa que precisa acontecer é a criação de um PROCON municipal. Não existe PROCON no município de Curitiba. Isso é horrível. E o que Isso é um falta? atraso. Já está sendo discutido, trabalhado para isso? Já está sendo discutido, trabalhado, falta efetividade, ou efetivamente, né, o dirigente municipal criar o PROCON. Isso vai fazer com que o PROCON estadual faça o seu trabalho. Porque o que acontece? Hoje explica. Claro que pela estrutura, que não é uma estrutura grandiosa, nós destinamos todos os nossos recursos, enfim, para atendimento do munícipe. Nós deixamos de fazer o trabalho que é atender todo o estado do Paraná, em primeiro lugar. Segundo, estabelecer e executar uma política de defesa do consumidor no estado do Paraná efetiva, embora eu acho que façamos bem, né, em alguma medida, considerando as nossas deficiências e tal. Então, a criação no PROCON municipal seria mais do que oportuna. Faz 20 anos que eu trabalho no PROCON, Mira. Faz 20 anos que se fala na criação do PROCON municipal. Uma coisa que eu acho bacana, eu já te falei isso algumas vezes, eu tenho apoio da minha chefe, que é a secretária da Justiça. Sim. Né, Maria Tereza Willi Gomes. Ela me apoia em tudo. Às vezes, quando eu tenho alguma dúvida em relação a uma situação, eu passo uma mensagem para ela, imediatamente me responde e desfaça. Isso é ótimo. Ou seja, eu nunca tive Canal direto. Eu nunca tive nenhuma, não faça isso, não tome essa atitude. Muito pelo contrário. Ela me apoia em tudo que eu faço e é legal você trabalhar com gente assim. Porque ela sabe o que eu estou fazendo, ela entende o que eu estou fazendo. Entende do assunto, isso é muito importante também. Estar no cargo pessoas que entendem do assunto. Porque você já passou também por várias gestões do PROCON e eu acho, não sejamos inocentes, você já deve ter enfrentado esse tipo de dificuldade, quer dizer, de pessoas que estão ali por questões políticas, às vezes não entendem nem a importância que tem um órgão como esse. Sim, com certeza. Eu já passei por algumas situações assim, mas não é isso que eu enfrento como diretora do PROCON, né? Que o PROCON agora é um departamento, então é muito bacana. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca aprendi tanto na minha vida como nesses 3 anos. Sério, Cláudia? Que bom. Eu aprendo, todo dia eu aprendo uma coisa diferente, me bato horrores, tenho que confessar aqui, porque é difícil você lidar com questões novas, com administrar pessoas, não é fácil, mas é um aprendizado que é um aprendizado e tanto.
Bom, então a gente vai fazer o último intervalo e daqui a pouquinho eu vou pedir à Cláudia para citar alguns exemplos para nós de situações que são nossos direitos, situações simples, corriqueiras, que a gente nem se dá conta. Nós já voltamos. Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. Estamos de volta com gente.com. Hoje conversando aqui com a coordenadora do PROCON, Cláudia Silvano. Cláudia, o que são direitos, como eu disse há pouco, que o consumidor às vezes nem se dá conta e a gente nem reivindica, porque não sabe que tem direito? Cite alguns exemplos para nós. Olha, uma coisa que eu fico assim, sempre observando que as pessoas não sabem disso. Então, por exemplo, você compra um eletrodoméstico, pega lá uma geladeira. Normalmente a geladeira tem garantia de 1 ano, não é isso? Sim. Bom, ou às vezes a garantia estendida quando a pessoa paga um pouquinho mais, né? Isso, Mas outra não coisa é... que o consumidor tem que ver bem se vale a pena, porque às vezes não vale. Tá. Bom, então o consumidor comprou lá a geladeira, só a garantia contratual lá que o fornecedor dá 1 ano. 1 ano e meio depois pifou a geladeira. O que a gente faz? Reclama lá, o fornecedor diz, olha, custa R$500 para consertar a geladeira, o consumidor vai e paga. Mas espera aí, gente, podemos estar diante de um vício oculto, ou seja, de uma situação que não poderia ter acontecido num tempo tão pequeno. Afinal, uma geladeira não foi feita para durar 1 ano e meio, concorda comigo? Que é uma anormalidade uma geladeira apresentar um problema num período tão pequeno. Mas aí você tem que contar com a colaboração desse técnico para dizer que é um vício oculto. Isso, E o veja. consumidor não sabe. Então, aí é que tá. O consumidor não sabe, o fornecedor também não diz, que o fornecedor quer cobrar o valor do consumidor pelo conserto e a gente acaba pagando. Quando não deveria pagar, porque pode ser um problema de fabricação, que só apareceu 1 ano e meio depois. Eu vejo, nossa, o que eu vejo de gente pagando nessas situações, porque acha que, não, venceu a garantia, eu não tenho mais direito. Não é bem assim. Pode ter direito, sim. O que a gente tem que levar em conta é a vida útil do produto. Como eu disse, uma geladeira isso. é uma coisa que a gente compra. Quanto tempo faz que você não comprou uma geladeira? Então, muito. Séculos. Nossa. Geladeira é uma coisa que mais de 10, eu acho. É. Então, 1 ano e meio, uma geladeira pifar é normal? Não, não é. Então, a gente pode estar diante do quê? De um problema de fabricação. Logo, o consumidor ainda pode reclamar. Isso vale para inúmeros outros produtos, uma TV, Sim. um computador, um telefone celular. Não dá para aceitar com muita boa vontade essa alegação de que venceu Terminou a garantia. Exatamente. Cláudia, as questões de financiamentos, de empréstimos também caem muito no PROCON. E agora, lógico, né, início de ano, férias, tal, as pessoas acabam gastando um pouco mais. Que alerta você faria nesse sentido? Cuidado, muito cuidado. Em que as pessoas erram muito? Comprando aquilo que não precisam com dinheiro que não tem. Claro, eu não estou dizendo, Mira, de produtos de primeira necessidade, por exemplo, alimentos, essas coisas, tá? Mas assim, o que o que nós temos que fazer, não é o consumidor não, nós todos temos que fazer. Temos que fazer. Pega um papel, divide no meio, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Anotar tudo que se gasta. Eventualmente existem gastos que são desnecessários. E hoje, por exemplo, qualquer um de nós tem um cartão de crédito, certo? Cartão de crédito é um perigo, porque você não vê o dinheiro embora, não é assim? Mas parcela lá e não sei quantas mil vezes no cartão de crédito, só que uma hora vem a fatura. Então, avaliar, sempre que for comprar algo, pensar 2 vezes. Comprar é uma delícia, Mira. É bom comprar, não é? É bom, é legal, é gostoso e tal. Satisfaz outras necessidades, além daquela necessidade de ter aquele produto naquele momento. Mas a avaliação de, é necessário comprar esse produto E o problema maior é juros, é cobrança abusiva de tarifas, de taxas, juros? Sim, é que assim, caracterizar o juro abusivo é complicado, porque para determinada operação, todos os fornecedores naquele momento cobram aquela taxa de juro.
Então é avaliar se é preciso comprar, segundo, se é possível gastar. Tá, então vamos fazer um ping-pong aqui rapidinho. Compras pela internet, ainda dá muito problema? Dá problema, cuidado onde você compra. Sites conhecidos que tenham lojas físicas, não vai comprar nos xingling.com. Eu ia falar sobre isso, que agora tem muita gente comprando produtos da China, venda direta. A chance de dar problema é de 200%, então tome cuidado. Nem tudo que é barato é bom negócio. Às vezes é um péssimo negócio que o consumidor está fazendo. Tá, o que você considera um modelo de empresa? Uma empresa que respeita o consumidor? Quais são as práticas? O que ela faz que te leva a ter essa ideia de exemplo? O Boticário. Para mim é um exemplo de empresa. Por quê? Atende bem. Eu nem tinha perguntado o nome, mas já que você não, falou... Você me veio, eu estou pensando na minha prática de 50 anos de atendimento ao consumidor. É uma boa empresa, respeita o consumidor, resolve o problema, responde os questionamentos que o consumidor tem. Eu não estou falando nem se o produto é maravilhoso ou não é esse. Estou falando de atendimento ao consumidor. Eu acho que o produto deles até é bom, sem dúvida, é bom. Não acontecem reclamações sobre a qualidade? Dificilmente e em relação ao atendimento também. Eu conheço as pessoas, até em razão do PROCON, porque eventualmente você entra em contato. Eles ligam para nós para perguntar se está correto o meu procedimento. Se está tendo alguma reclamação? Não, isso várias empresas fazem. Fazem? Isso é bom. Depende. A empresa tem que acompanhar as suas reclamações. Nós não somos empregados das empresas. Tem muita empresa, eu quero saber quantas reclamações. Não, eu digo assim, se tem alguém insatisfeito, entendeu? Isso. Tem algum consumidor insatisfeito e tal, nesse aspecto que eu falei que era bom. Entendi. O que o Boticário faz eles têm uma determinada conduta, olha, que nós queremos saber se está de acordo com a lei. Eles são muito bons em atender o consumidor, são muito bons, assim, para mim. Aqui no Paraná, são pioneiros, assim. E práticas erradas, o que você aproveitaria aqui a nossa entrevista para pedir, pelo amor de Deus, para as empresas, parem de fazer isso? Parem de enganar o seu consumidor, atendam bem o seu consumidor, tenham uma atitude proativa em relação ao consumidor. Por exemplo, o consumidor vai numa loja e compra uma televisão. A televisão dá problema. O que a loja tem que fazer? Ela não vai consertar, a loja, consertar a TV do consumidor, mas vai encaminhar esse consumidor. O que acontece? É o tal do jogo de empurra. Eu só vendi, você tem que ligar lá no 0800. Não é assim que funciona. Não é assim que atende o cliente. É assumir a responsabilidade que está prevista na lei. É nesse sentido que a gente tem que mudar. Ela vai pegar a TV e consertar? Não, ela não vai, mas ela vai pegar o telefone e vai dizer, assistência técnica, olha, qual é o endereço, qual é o melhor horário para esse consumidor levar a sua TV, quanto tempo leva para solucionar, claro, respeitando os prazos legais. É isso que o consumidor quer. O consumidor não quer ser encantado, Mira, ele só quer ser bem atendido. É simples. O encantamento vem disso. Acho que nós mudamos já, entendeu? A gente já passou da era do dizer que eu sou linda. Eu não sou linda. Eu não quero que me diga que eu sou linda, porque eu não sou linda. Eu só quero que atenda e resolva o meu problema. Sim, é simples. Com seriedade. Só. E é impressionante, porque você já deve ter presenciado isso. Quer dizer, a empresa cativa o consumidor. De repente, até se ele teve algum problema e conseguiu resolver com facilidade, pronto, caiu na graça, aquela empresa vira parceira. Não é assim, Cláudia? É simples. Olha, eu vou te falar uma coisa, já que pode falar nome da empresa. Pode falar, e a gente está caminhando para o final, e daí você Pronto, eu vou falar da minha experiência como consumidora. Boa. Eu sou muito fiel aos seus fornecedores. Assim, se me atende bem, eu compro o resto da vida. Eu sigo o vendedor. Por exemplo, tinha um vendedor, Luiz Claro, o nome dele. Ele era da Casas Bahia, depois ele foi para o Extra. Se ele for vender banana na esquina, eu vou ser cliente dele. Que é um cara que atende super bem. É isso que o consumidor quer. 1. 2, comida, adoro comida. Bom vendedor. É o bom vendedor, é o cara que... Ele não vai tentar te empurrar um troço que você não quer. Ele vai te dizer, isso aqui não é legal, essa marca é ruim, não compre. Eu amo isso, quando eu vou na loja, eu tenho uma assim, eu chamo ela no cantinho e falo, não tá legal. Ela fala, não tá legal, não leve esse. Eu acho ótimo. Restaurante, por exemplo, eu adoro comida japonesa. Então eu vou sempre no mesmo, que se chama Yumi, é um restaurante japonês que tem aqui em Curitiba. É ótimo, o atendimento é maravilhoso. Eu chego lá, o cara já vem com a bebida que eu vou beber. É isso que eu quero, não quero nada. E não é porque você é a Cláudia Silvana do PROCON, porque já era assim. Já era assim. Que alguém pode pensar, mas é a Cláudia Silvana, coordenadora do PROCON. Não, porque eu nem admito esse tipo de coisa. Eu não quero. Eu Ótimo. não quero que me trate diferente. Eu quero que me trate igual trata todo mundo. Jardins Grill é um outro restaurante que eu vou muito, que é uma churrascaria. É o dono lá, é o Alessandro. Eu conheci ele por um acaso, porque eu comecei a ver como ele se comportava em relação aos clientes. Ele vai de mesa em mesa. Tá boa a comida? Precisa de mais alguma coisa? É isso que faz a diferença.
E a minha panificadora, que eu tomo café todo dia de manhã, que essa história é famosa, todo mundo sabe disso. Ah, é? Que é a Trigos Panificadora, que outro lugar que me manteve sã durante a doença da minha mãe. Passear, para mim, era ir na panificadora tomar café e comer um pedaço de bolo. Mas aí a pessoa que te atende, que te chama pelo nome, que diz o que você vai querer? Vai querer Coca-Cola hoje? Vai querer não sei o quê? É isso que o consumidor quer. Então, estão aqui lições de uma autoridade em direito do consumidor. Prazer enorme falar Obrigada, com Mira. você. Tudo de bom e até uma Pra nós. próxima. Obrigada. Gente.com está terminando. A gente se vê no próximo programa. Até lá.